Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rodagrafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer o porquê que as empresas aéreas elas não podem ser previdenciárias. A gente já viu muito o Luiz Barsi falando sobre essas empresas e vários outros especialistas do mercado falando que elas não são empresas perenes, que elas não são empresas para aposentadoria. E daí aqui nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou trazer em exemplos reais, no caso das duas principais empresas aéreas agora do Brasil, Gol e Azul, que estão na bolsa, o porquê que essas empresas não são previdenciárias, ok? Aí o que eu vou considerar nessas empresas aí? E até eu vou trazer outros vídeos de outros setores no futuro. Mas nesse aqui o que eu vou considerar? Consistência nos lucros, ou seja, se essas empresas estão tendo lucros e por vários anos seguidos. Margem de lucratividade, ou seja, se elas estão tendo lucros e se essa margem de lucros é alta. Porque empresas previdenciárias historicamente são empresas que têm lucros ano após ano, têm uma margem boa para que mesmo que passe por alguma crise, ela consiga continuar mantendo lucros e não tenha prejuízos. Daí, o que acontece? Isso acaba fazendo com que ela não interrompa a sua distribuição de dividendos, que é inclusive o terceiro ponto da minha lista aqui. É claro que teremos mais outros pontos para nos aprofundar. Se quiserem eu posso fazer algum outro vídeo mais específico sobre cada uma dessas empresas aqui mais para frente. Se quiser, inclusive, deixa aqui nos comentários. Mas esse aqui eu peguei um apanhado mais geral, porque eu vou falar das duas empresas. Começando pela Azul. O código das ações atualmente é Azul 4, ok? O que acontece? Eu trouxe aqui esse gráfico aqui de dentro lá do Status Invest, que representa as barras verdes na parte de cima, a receita líquida, ou seja, quanto que a empresa está gerando de caixa. Na parte de baixo, as barras pretas ou verde escura é os custos, e daí o lucro líquido é o que sobra. Depois que tu pega a receita líquida, desconta dos custos, basicamente sobra o lucro líquido. Então nós conseguimos ver aqui que no caso da Azul, teve pouquíssimos anos em que ela registrou lucro. Por exemplo, aqui em 2017 e 2018, basicamente ela conseguiu registrar um lucro. Basicamente, de 2014 para cá foram apenas esses anos que ela conseguiu registrar lucro. E o que acontece? Detalhe, ela fez o IPO aquela vez, ou seja, ela fez ela abriu capital na bolsa em 2017. De lá pra cá, de 2017 pra cá, só teve um ano que ela registrou lucro, que foi 2018. 2019, 2020 e 2021 não registrou nenhum lucro. Então, como é que uma empresa que não registra lucros vai distribuir dividendos? Não distribui. E como é que uma empresa que não distribui dividendos e não tem toda aquela perenidade do negócio vai ser uma empresa previdenciária? Entende? O que acontece? Porque uma empresa que só produz prejuízo, atrás de prejuízo, ou produz mais prejuízo do que lucro, é uma empresa que não tem futuro. Entende? A empresa é criada para quê? Para lucrar. E mais para frente nós vamos conseguir ter uma noção de quais que foram os lucros em relação aos prejuízos. Aqui nós já conseguimos ter uma noção. Mas aqui, ó, nesse próximo slide aqui, eu trouxe a margem líquida, que é basicamente quanto da geração de caixa dela que sobra no final de lucro líquido. Ou seja, é aquilo lá que eu basicamente mostrei lá no slide anterior. Pega a geração de caixa dela, vai descontando todos os custos e o que sobra no final de lucro líquido. Esse lucro líquido em relação à geração de caixa lá no início é essa porcentagem aqui. E como nós podemos ver, apenas em 2017 e 2018 ela teve a margem líquida positiva. E para uma empresa previdenciária, o que eu, na minha opinião, eu acabo preferindo? Empresas que no histórico possuem uma margem líquida de pelo menos 10%. Existem alguns outros investidores previdenciários que acabam aceitando uma margem um pouco menor que isso. Eu acabo exigindo
Pelo menos 10%. Por isso que a gente acaba gostando tanto das transmissoras, como por exemplo, Taesa e Isacetep, que tem na casa de 40, 50% de margem líquida. Ou seja, são muito rentáveis. Aqui, por que eu trouxe isso aqui, esse gráfico aqui? Porque, primeiramente, nós conseguimos ter uma noção melhor sobre essa questão do lucro líquido. Olha as barras azuis aqui, abaixo do ponto zero, como nós podemos ver ali em cima, tem o ponto zero do gráfico, que é a neutralidade. Barras abaixo desse zero significam que são barras negativas, e acima barras positivas. Conseguimos ver que essas barras negativas são muito maiores do que as positivas. Ou seja, nesses anos ela gerou muito mais prejuízo do que lucro. E outro ponto, se ela tivesse distribuído algum dividendo, no meio dessas barras azuis ia estar aparecendo alguma barrinha verde. E não, ela não distribuiu nenhum dividendo. O que faz todo sentido, uma empresa que gera tanto prejuízo assim, não tem como ela distribuir dividendos mesmo. Então assim, ó, pode até ser que ela consiga dar uma recuperada e voltar a gerar lucros no futuro. Mas é uma empresa, e o setor como um todo, é um setor que acaba dependendo muito de várias variáveis diferentes da economia. Como, por exemplo, se as economias estão fortes o suficiente para impulsionar as pessoas a gastar com turismo, a questão cambial, a questão dos combustíveis, entendeu? Ou seja, lá se o petróleo, as movimentações do petróleo acabam influenciando nos combustíveis para os aviões, a questão cambial também acabou influenciando por causa da cotação do petróleo, e vários outros pontos. Viagens internacionais também podem ter custo em dólar, enfim, são várias variáveis diferentes. Agora daí aqui também eu trouxe um checklist que um investidor de longo prazo, ele deveria pelo menos dar uma olhada. Esse checklist aqui, eu peguei lá de dentro do site do Investidor 10. Daí o que acontece? Pelo menos, esses pontos aqui, na minha opinião, uma empresa para o longo prazo deveria atender. Uma empresa com pelo menos 5 anos de bolsa. 5 anos de bolsa. No caso, essa empresa aqui, a Azul, ela tem exatamente 5 anos. Então ela passa raspando, porque ela abriu capital na bolsa em 2017. Então é bem ali, passa raspando nessa avaliação. Agora, uma empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, ou seja, 5 anos. Não passou. Como nós vimos, ela teve bastante prejuízo. Uma empresa que possui um bom ROI. O que é o ROI? É basicamente a sigla em inglês para Return on Equity, que significa em português retorno sobre patrimônio líquido, ok? Basicamente, o patrimônio líquido é o que? Dentro da parte contábil da empresa, é o patrimônio que pertence aos acionistas, ou seja, a nós investidores. E a partir desse indicador que nós conseguimos ver se esse capital dos acionistas está sendo bem remunerado, está sendo bem utilizado e gerando bom retorno em cima dele. Entendeu? Então um bom ROI acaba sendo um ROI a partir dos 10% ele também para mais. Se essa empresa não possui um ROI de pelo menos uns 10%, acaba que não tem um ROI tão satisfatório assim, ok? Ou seja, também não passa nesse ponto. A empresa apresentou bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Sim, isso a Azul apresentou. Porém, nós podemos olhar ali do lado, inclusive. A empresa apresentou bom crescimento dos lucros nos últimos 5 anos? Não. Então a gente tem que saber diferenciar esse tipo de coisa. Uma coisa é a receita operacional da empresa e outra coisa é o lucro. A receita pode crescer, mas se os custos crescerem no mesmo patamar ou até mais, o lucro vai começar a cair cada vez mais. Porque lembra? Basicamente o lucro final, que é o que realmente vai interessar para nós, é as receitas menos as despesas, entendeu? Então eu vejo muita gente avaliando que a empresa não teve crescimento nos lucros, mas ela teve crescimento nas receitas.
Tá, mas o que interessa pra nós é o lucro, entendeu? Então o que que acontece? Não adianta tu só avaliar o crescimento das receitas se ela estiver crescendo os custos e esses custos depois ela não conseguir diminuir. Porque sim, tem empresas que acabam aumentando seus custos para aumentar suas receitas, mas depois ela consegue enxugar os seus custos com isso, aumentando o proporcional da receita em relação ao custo e gerando um lucro líquido maior lá na frente. Mas existem outras empresas que não vão conseguir enxugar esses custos. Então a gente tem que saber avaliar esses custos da empresa, se ela consegue, se ela vai ter capacidade de diminuir eles ou não no futuro. Se a empresa possui boa liquidez, esse é um ponto positivo também, porque, por exemplo, por um ponto, acaba não correndo tantas distorções no mercado, porque, por exemplo, se uma empresa tiver pouca liquidez e um investidor grande entrar no mercado para comprar aquelas ações lá, elas explodem, porque ele vai estar comprando muito. Ao mesmo tempo também, se você no futuro se tornar um grande investidor e quiser vender sua posição, quiser sair da empresa por um motivo ou por outro, o mercado precisa ter uma boa liquidez para conseguir absorver todas aquelas ações que tu consiga vender sem, da mesma forma, fazer despencar o papel, entendeu? Então uma boa liquidez é uma porta de saída, uma porta de escape ali, caso você precisar. Empresa nunca deu prejuízo. Nunca deu prejuízo. Não é o caso dessa empresa. No caso, eu tô lá no canto lá de cima já. Empresa é uma boa pagadora de dividendos? Não. Empresa que gera tanto prejuízo assim, não tem como ser uma boa pagadora de dividendos, né? Até porque, se ela estivesse pagando dividendos, aí nós podemos se preocupar ainda mais. Como, por exemplo, a Oi, lá nos primórdios, lá, antes ela começar a despencar daquele jeito, ela se endividava, juntava mais dívidas para poder continuar pagando dividendos para seus acionistas, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade o lucro dela estava diminuindo. A dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio. Esse ponto ela acaba passando. Se a dívida da empresa, ou seja, os compromissos dela com terceiros é menor do que o patrimônio do acionista, a gente consegue ter uma noção que o nível da alavancagem dela não é tão alto assim. Mas, se ela continuar tendo prejuízos nesse patamar, ela pode ser que ela tenha que se endividar mais. Se o caixa dela não for grande o suficiente para sustentar todos esses prejuízos que ela está tendo ano após ano, ela pode ter que vir a mercado e pegar mais dívida para conseguir se financiar e não quebrar, entendeu? Então é um ponto que a gente tem que se atentar. Por mais que a dívida da empresa seja menor que o patrimônio dela, não seja uma empresa tão alavancada, se é uma empresa que gera prejuízos, uma hora pode ser que ela tenha que se alavancar mais. A empresa apresentou bons crescimentos de lucros nos últimos 5 anos, sobre isso eu já comentei. E a empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Aí, no caso, é uma pesquisa de mercado que eles fazem, né? Se os usuários eles costumam avaliar bem. E acabou passando nesse quesito aí, os usuários avaliaram bem. Apesar de eu não estar avaliando bem não nesse momento. Agora a Gol. Já que eu já fiz toda uma explicação mais aprofundada sobre a Azul, então agora eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para não ocupar muito do tempo de vocês, ok? Aqui, como nós podemos ver, a Gol teve teve basicamente 3 anos também, nesse histórico aqui, que ela apresentou lucros. Foram os anos de 2009, 2010 e 2016. Basicamente teve 3 anos. Ali em 2017 talvez ela tenha registrado um pouco, mas basicamente ficou no 0 a 0. Teve 3 anos só que ela registrou bons lucros. E como nós podemos ver aqui, de novo, é exatamente aquilo que eu falei. Olha só, a receita líquida de 2008 até 2019, ela foi tendo um crescimento ali. E com altos e baixos, mas ela foi tendo um crescimento. Só que o problema é que, olha ali, os custos dela foram crescendo no mesmo patamar ou até mais do que a receita. Então, entende? De que adianta? Se essa empresa ela não vai conseguir enxugar esses custos lá na frente, não adianta de nada ela estar aumentando a receita líquida dela, entendeu?
E como eu vou repetir de novo, se for uma empresa que consegue depois enxugar, ou se for custos não recorrentes, como várias empresas por aí, hoje em dia nos balanços trimestrais delas, elas anunciam uma queda nos lucros muito grande por causa de um aumento nos custos. Só que esse aumento nos custos foi não recorrente, ou seja, um evento especial que aconteceu ali, mas que tende a não se repetir nos próximos trimestres. Aí ok, aí depois ela se recupera e diminui os custos dela de novo. Mas não como essas empresas aqui. Como nós podemos ver, os custos delas não são não recorrentes. Eles cresceram no mesmo patamar que a receita e estão se mantendo, entendeu? É isso que é interessante a gente notar. E inclusive, olha só, o lucro líquido que ela registrou em 2021 foi o maior prejuízo que ela já teve em toda a sua história desde o ano de 2008. Pode ser que, se a economia vir a se aquecer novamente nos próximos anos, pode ser que a aérea se recupere um pouco na bolsa, assim como as varejistas. Logo eu vou fazer um vídeo sobre as varejistas também. Mas em situações boas da economia, essas empresas elas tendem a voltar a gerar lucros. Mas como nós vimos, os lucros são bem inferiores ao patamar de prejuízo que essas empresas têm. Aí tu só consegue ganhar o quê? Na valorização da ação. Você não consegue ganhar com dividendos, por exemplo. Enquanto que nós, os barcianos, investidores, né, de longo prazo das empresas, nós não dependemos que as ações valorizem. Na verdade, nós preferimos até que as ações fiquem num patamar mais baixo ou caiam mais ainda, para nós podermos comprar mais baratos. Porque a nossa verdadeira rentabilidade, ela não vem da valorização, ela vem dos dividendos que a gente recebe, entendeu? É isso que é interessante. Agora, com essas empresas aqui, a grande parte das varejistas e aéreas é um racional totalmente diferente que não vai de encontro com a nossa estratégia. Aí qual que é o ponto aqui também? Aqui, como eu já mostrei anteriormente ali, 2021 foi o ano em que ela registrou maior prejuízo. A margem líquida dela foi a pior de toda a sua história desde lá do ano de 2008. Foi de basicamente menos 97,15%. Foi isso que foi a margem líquida dela. Entendeu? Então, cara, é impressionante. Impressionante. Quer dizer que basicamente toda a geração de caixa dela, ela comeu com os custos dela e ainda gastou o equivalente à geração de caixa dela, entendeu? Tu pega a geração de caixa e a companhia basicamente teve custos o equivalente a 2 vezes essa geração de caixa dela. É basicamente isso que esse indicador está mostrando para nós aqui. Como nós podemos ver, ó, o 2009, 2010 e 2016, ela teve margem líquida até interessante. Na verdade, a única interessante que eu considero mesmo é a do 2009. 2009 foi uma margem líquida interessante. Os outros ali, mesmo os positivos, ainda foram margens muito espremidas, muito pequenas. Entendeu? Então, eu não considero essa empresa uma empresa boa também. Aí, aqui novamente aquele mesmo gráfico. Olha só como nós podemos ver que é basicamente recheado só de barras negativas. Barras apontando para baixo ali, ó. Prejuízo, 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 prejuízo. Algumas poucas ali para cima com lucro. Depois prejuízo. Um pouco de lucro, prejuízo, lucro. E daí um monte de prejuízo de novo. Caramba. Nenhuma barrinha verde ali de proventos, de dividendos. Entendeu? Não tem condições de uma empresa dessas pagar dividendos e ter um futuro próspero. Uma empresa que só gera prejuízo atrás de prejuízo. Então assim, ó, empresas com uma qualidade mais duvidosa como essa, acaba sendo um investimento mais arriscado, especulativo e mais para investidores profissionais, que já têm um tempo mais de experiência no mercado, entende? Aqueles que já sabem fazer análises mais aprofundadas e que aceitam correr mais riscos. Só que o fato é que, historicamente,
quando a gente olha o histórico da bolsa, os melhores retornos vieram daquelas empresas que eram as óbvias. Empresas que todo o mercado já sabia da qualidade delas, que já tinham frequência na distribuição dos seus lucros e dividendos, e essas que no longo prazo geraram melhores retornos. Não foi aquelas especulativas, não foi aquelas que o mercado estava duvidoso, que quem aportou nela ganhou muito dinheiro. É claro, teve algumas lá no meio lá que deram aquela porrada, que deram aquela, só que foi basicamente loteria, né? Se tu criasse uma carteira ali bem diversificada com várias dessas empresas aí, a grande maioria quebrou. Grande maioria quebrou ou gerou prejuízos ainda maiores. No longo prazo, o que te dá a garantia, a tranquilidade de continuar investindo tranquilo é investir em empresas boas, com bons fundamentos, em setores perenes e, se você quiser utilizar essa estratégia aqui, também empresas que acabam distribuindo bons dividendos, ok? Aqui, passando rápido aqui no checklist também do Buy and Hold sobre a Gol. Ela tem mais de 5 anos de bolsa, ok? Ela não teve lucros nos últimos 5 anos. Ela não possui um bom ROI. A empresa não possui crescimento de receita nos últimos 5 anos. A empresa possui boa liquidez, claro. É uma grande empresa. Essas grandes empresas normalmente têm uma boa liquidez, são muito negociadas. A empresa nunca deu prejuízo? Não. Deu prejuízo pra caramba. Na verdade, o difícil é ela dar lucro, né? Empresa é uma boa de dividendos? Não. A dívida da empresa é menor que o seu patrimônio? Sim. A empresa apresentou bom crescimento de lucros nos últimos 5 anos? Não. A empresa é bem avaliada pelos usuários? Sim. Parece que esses usuários sempre avaliam bem todas as empresas. Enfim. Mas a nota daí ficou que, considerando todos esses pontos aqui, 40/100. Valendo 100, né? 10 questões aqui, passou em apenas 4, nota 4/10. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Trouxe aqui vários indicadores, vários pontos aqui interessantes. Espero que as minhas explicações tenham ajudado para ficar mais claro para vocês. Daí, no caso aqui, eu trouxe as duas principais empresas aéreas brasileiras, que é a Gol e a Azul. Futuramente, se vocês quiserem, eu posso trazer algum vídeo sobre as empresas mais focadas na parte de turismo, tipo a CVC, as varejistas e todas esses outros setores ali que são conhecidos como os setores à prova de Barsi, sabe? Setores que ele não investe de jeito nenhum, entendeu? Posso trazer o porquê que as empresas desses setores não costumam ser empresas boas para se investir. É claro que existem algumas poucas empresas dentro de setores que não são perenes, mas algumas empresas são perenes. Dentro do setor varejista, caso vocês pedirem aqui, eu vou trazer, existem algumas poucas empresas que conseguem sim se salvar. Como, por exemplo, lojas Renner, Graziotin, entendeu? Essas duas aqui já são duas boas varejistas. Agora, duas que não conseguem se sustentar e vão precisar de uma melhora da economia como um todo para voltar a gerar lucros, voltar a crescer, Magazine Luiza e Via, entendeu? Então, tem as suas peculiaridades. Assim, ó, o que acontece? Eu não tenho preconceito contra quem investe nesses setores aí. Eu não tenho. Se quiser, pode investir desde que saiba o que está fazendo, desde que tenha feito uma boa avaliação e tenha escolhido as melhores empresas desses setores aí. Porque aqui lá, para quem sabe garimpar, consegue achar coisa boa até em setores ruins. Só que aqui lá, na minha opinião, você tem que exigir uma margem de segurança muito maior, entende? Uma margem de segurança muito maior para investir em empresas de setores que historicamente são mais arriscadas. E como nós podemos ver, no setor aéreo nós não temos nenhuma empresa com qualidade suficiente para nem sequer pensar em investir. Então eu fico longe. Bom, se você quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, algum elogio, crítica construtiva, aqui nos comentários, pode deixar, eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, tá bom?
Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!